Aleluia! Nessa tarde estarei falando sobre o tema Nós destruímos tudo que Ele cria. Irmã Nilza Pires, a paz do Senhor. Nós destruímos tudo que Ele cria. Esse é o tema da mensagem esta tarde. No livro de Lucas, no capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 4, tudo que Ele cria. Irmã Nilza Pires, a paz do Senhor. Nós destruímos tudo que Ele cria. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias ele não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhes o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti para que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo lhe disse: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aleluia. Destruímos tudo que Ele cria. Ou destruímos tudo que Ele cria. E destruímos tudo que Ele faz. Aleluia. Eu vou compartilhar aqui com alguns grupos e você vai fazendo o que você pode também fazer para nos ajudar aí, tá bom? Aleluia.
Parece que está dando um pouco de rouquidão no fundo musical. Qualquer coisa os irmãos me comunicam aí, tá bom, amados? Em nome de Jesus. Miguel Lopes, uma boa tarde, meu irmão. Eu estava fazendo um trabalho sobre batalha espiritual, aprendendo um pouco sobre demônios, a atuação deles em nossos dias, a sua ação, o seu modo de agir e também o seu modo de mexer com as coisas espirituais e bagunçar uma casa, a casa de Deus. Eu creio que você também está perguntando, mas por que, pastor, pregar esse tema? Aleluia. Ô, irmão Murilo, eu estou numa live aqui ao vivo no Facebook, tá bom? Aí depois a gente fala um pouquinho. Vai assistindo daí, estou no Facebook, viu? Aleluia. Então, meus amados, a gente agradece a Deus, que Deus tem dado esse privilégio para nós. E a gente tem que ter muita sabedoria para que a gente entenda qual é o objetivo de Satanás. O objetivo de Satanás é denegrir as coisas de Deus. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então eu gostaria que você ficasse ligadinho e aprendesse com a gente. Toda a maldade, toda a dor, tudo aquilo que tem acontecido na vida das pessoas tem uma ação indireta ou direta de Satanás e os demônios. Os demônios não são oniscientes, eles não são também onipresentes e eles também não são onipotentes. Eles não são presentes, eles habitam em corpos humanos para poder se locomover, para poder andar e fazer a obra de Satanás. Assim como também habita em nós o Espírito Santo do Senhor, e somos então morada do Senhor. Como Satanás, ele perde o domínio, ele perde a autoridade sobre a sua vida, sobre o seu viver, sobre os seus desejos, sobre a sua vontade. Ele vai tentar de tudo te atrair de uma forma de artifícios que não seja em aceitação da sua parte. O que eu estou querendo dizer? Ele vai trazer coisas para a sua vida indiretamente. Ele vai terceirizar pecados para que você possa cometer pecados. São chamados de pecados terceirizados. É um acúmulo de coisas, de pequenos pecadinhos, e vai acumulando. E quanto mais você peca, mais você vai dando poder à carne, poder a Satanás e poder a essa legião de demônios que vivem em nosso meio. Isto é sério. A palavra de Deus, Reginaldo Barreto, ela diz em Lucas 4, 1 e 13, que Jesus Cristo foi pela primeira vez tentado pelo diabo. E nós entendemos que aqui narra o início do ministério que Jesus, movido pelo Espírito Santo, ele foi movido. A palavra movido é que ele foi retirado dali e levado para o deserto.
Ele não teve que caminhar até lá, ele foi movido, ele foi feito um traslado para o deserto. Ele foi levado por lá. É como se fosse um movimento, ele foi tirado de lugar e colocado em outro lugar. Mas por que ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás? É porque Jesus, ele era como nós. E era preciso que ele passasse por essa prova de fogo. Todas as tentações, tudo aquilo que nós passamos, vem através de Satanás. A Bíblia diz em Tiago que Deus não é tentado para fazer o mal. A destruição de tudo que Deus criou. É Satanás que está destruindo. Ele usa o homem para executar os seus planos. Ele usa o homem para matar, ele usa o homem para destruir. O homem tem sido a ferramenta que Satanás tem usado para destronar esse país, para destronar o mundo. E é isto que o texto sagrado disse para nós. Nós criamos aquilo que ele cria. Nós destruímos aquilo que ele cria. O desejo de Satanás é destruir tudo aquilo que Deus criou. Deformá-lo, colocar em prisão, enfraquecê-lo, adoecê-lo. Porque tudo começa ali na dimensão da glória. Tudo começa quando Deus os cria em forma de anjos. Em forma de anjos. Em forma de seres espirituais, e Ele transfere para eles um certo poder. Para esses querubins, serafins, anjos, e dá a eles um certo poder. E o orgulho. E esses demônios, esses anjos se sentem como escravos. Eles se sentem como se fossem escravos de uma entidade maior do que eles, e Deus é maior do que tudo. Eles se sentem escravizados por um Deus autoritário, por um Deus arrogante, por um Deus que queria somente adoração, louvor. Esse era o trabalho deles, louvar e adorá-lo. E quando eles caem em pecado contra Deus, quando Satanás, Lúcifer, se rebela contra o Senhor, e quando Lúcifer, ele vê que Deus começa então a criar uma outra criatura, Deus disse: agora eu vou fazer algo melhor do que os anjos. Valdirene, um grande abraço. Dona Cida também um grande abraço. Quando ele vê a criação suprema de Deus, eles então entendem que Deus criou o homem para substituí-los. Porque o homem teria as emoções que Deus tem. O homem teria a imagem que Deus tem. O homem teria as prerrogativas de um Deus santo, de um Deus poderoso e de um Deus maravilhoso.
E eles então se sentem traídos por esse Deus maravilhoso. Traídos por esse Deus maravilhoso. E eles então dizem, agora nós vamos destruir o homem. Nós vamos destruir esta obra-prima da sua criação. Nós vamos destruir tudo que ele criou. E nós vamos matar o homem. Nós vamos enfermá-lo. Nós vamos colocar o homem em cativeiro. E eles sabiam, os demônios, Satanás sabia que ao fazer isso, ele estaria conseguindo atingir o ápice do coração de Deus. Deus ficaria triste. Deus ficaria aborrecido. Deus não ficaria feliz. Porque como Deus se alegra com alegria, com a saúde, com o seu bem. Se você vai bem, Deus é feliz. A Valdirene acabou de sair do hospital e Deus se sente feliz com a vitória dela. Tudo foi bem na cirurgia e Deus está super feliz com a sua vitória. Porque a sua vitória é a vitória de Deus. Mas o diabo não se sente feliz com as nossas vitórias. Satanás ele não se sente feliz com as suas vitórias e com suas guerras vencidas e com seu mal superado. Satanás quer vê-lo você caído, prostrado, amuado, derrubado. O plano de Satanás era, eu vou destruir tudo que ele cria, tudo que ele criou, eu vou destruí-lo. Eu vou acabar com tudo que é bom. Ele vai criar uma flor, eu vou destruir a flor. Ele vai criar os riachos, eu vou contaminar as suas águas. Ele vai criar os grandes oceanos, eu vou contaminar os grandes oceanos com petróleo e com óleo. Ele vai criar a grande natureza, as naturezas, eu vou destruí-las com incêndio. Ele vai criar as fontes, e eu vou contaminar as fontes. Ele vai criar os campos verdejantes para dar fruto, eu vou destruir a grama e a terra para que não produza. Mas quando Satanás olha, ele diz, mas eu não posso destruir com os animais. Não há como eu entrar dentro de um boi, ou entrar dentro de uma vaca, ou entrar dentro de um camelo ou de um elefante. Eu preciso de um portador para fazer aquilo que eu quero. Eu preciso de um receptáculo para fazer o que eu quero. Eu preciso ter mãos para destruir. Eu preciso ter mente para maquiar e para projetar algo ruim. Eu preciso ter pés para caminhar, para praticar o mal. Mas eu não posso entrar no boi. Que destruição que eu traria ao mundo se eu conseguisse entrar dentro de um javali ou dentro de um leão. Fátima Dantas, seja bem-vinda, minha querida. Que destruição eu traria se eu pudesse entrar dentro do corpo de um grande elefante branco ou de uma grande pantera negra. Mas Satanás disse, eu não posso possuir esses corpos, mas eu vou possuir a obra-prima que ele criou. Eu vou entrar dentro do corpo de um homem.
Eu vou possuir o homem. A última criação que ele criou. A última criação que ele fez. A criação que alegrou mais o coração de Deus. A criação que mais fez ele se alegrar. Quando você chegar no espelho hoje, olhe para o espelho e diga: gente, Deus é feliz porque Ele me criou. Eu sou a criação que mais deu felicidade para Deus, Miguel Lopes. Chega no espelho e olhe para o espelho e diga: meu Deus, eu sou a imagem de Deus, e Ele se sente feliz porque Ele me criou. Quando o homem diz não para ele, ele diz: você não diz, mas eu vou te matar. Jesus disse que ele é ladrão. E o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, quando o homem não se torna escravo do cigarro, quando ele não se torna escravo da bebida, Satanás vai escravizá-lo de outra forma diferente. E ele está levantando um exército de escravos pelo mundo afora. Satanás está cheio de escravos da África. Ele está cheio de escravos da China. Ele está cheio de escravos na América do Sul. Ele está cheio de escravos na Europa. Ele está cheio de escravo no Sudão. Ele está cheio de escravo no Sudão. Ele está cheio de escravo nas ilhas do mar. Ele está cheio de escravo na Ásia. Homens e mulheres que se tornaram escravos de Satanás. Se tornaram o cavalo de Satanás. E ele tem conseguido, na igreja, fazer muito de seu cavalo. E ele tem maquiado o pecado e tem infiltrado o pecado maquiado dentro da casa de Deus. E ele começou a fazer isso com o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho é o grande gigante da Galileia.
Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ele começou a fazer isso com o nosso irmão mais velho. Quando Deus olhou para o Éden, e ele viu a sua criação caída e destruída, tomada pelo pecado, ele então diz à mulher que da semente ele traria um que pudesse esmagar a cabeça da serpente, Satanás, a antiga serpente do jardim do Éden. E Jesus então consegue paralisar todo o plano que Satanás tinha para o mundo. Satanás tinha como objetivo fazer um grande exército de bilhões de escravos pelo mundo inteiro. Levantar escravos em cada esquina, levantar escravos em cada avenida, levantar escravos em cada cidadela, levantar escravo em cada vila. E o único que parou o seu projeto, o seu plano, foi o grande, aleluia, o grande homem de Nazaré, o carpinteiro, Jesus. Porque eles acreditaram que a cruz poderia derrotá-lo, que a cruz poderia vencê-lo, que a cruz iria parar o grande projetista da glória, Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Aleluia! E por 40 dias Jesus teve que se recolher no deserto. Ele passou pela provação humana. 40 dias, lá estava ele. Suzana Alberca, seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. O irmão está chegando aos poucos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O grandão da Galileia parou os planos de Satanás. E o Evangelho de Lucas narra a primeira batalha que Jesus teve com esse indivíduo, com esse ser chamado Satanás. E 40 dias ele esteve no deserto, passou pela provação humana. Durante esse período, esse tempo, ele foi tentado pelo demônio. O número 40 na Bíblia é o número de disciplina, é o número de prova, é o número de luta, é o número de batalha. Quando Satanás viu que ele não poderia possuir nenhum animal, aquela serpente que estava no jardim do Éden, ela não era em si um animal. Satanás usou para falar através da boca dela, como Deus também usou para falar através da boca da jumenta de Balaão. Ele disse: já que eu não posso possuir nenhum animal, eu vou possuir o homem, eu vou possuir a mulher. Você já pensou quanta criança, quanto homem e quanta mulher tem morrido na guerra da Ucrânia com a Rússia? O massacre que tem acontecido ali na região da Ucrânia e da Rússia. Um país totalmente destruído pelas bombas, pelos foguetes, pelos jatos, pelos tanques, lançadas sobre aquele país
que se tornou um monte de cinzas, e você vê crianças e mulheres e homens chorando pelas ruas, perambulando sem ter casa para morar, sem ter um lugar para dormir. Ele está usando um homem chamado, eu esqueci o nome do presidente da Rússia. Eu também não sei falar russo. Satanás está fazendo aquilo. E ele está fazendo aquilo usando o poderio de um homem. Ele está fazendo aquilo, Ana Lúcia, usando o poderio de um homem. Está fazendo aquilo usando o poder de um homem, Tânia Maria. E ele tem destruído aquela nação chamada Ucrânia. O Congresso americano acabou de aprovar o aborto. 4 milhões de criancinhas nos Estados Unidos da América, a sociedade mais educada, a sociedade mais cristã do mundo, tem matado mais de 4 milhões de criancinhas, de bebês, através de uma lei chamada aborto. Aborto consentido, aborto voluntário. Milhares de clínicas esparramadas pelo mundo inteiro. Satanás está usando essa máquina chamada homem para destruir os homens, os filhos dos homens. Você imagine como que o carpinteiro da Galileia, ele se sente quando ele vê uma criança sendo toda cortada ainda no útero de sua mãe. Quando o médico coloca aquele equipamento dentro do útero de uma mãe, de uma mulher, e vai cortando e podando o corpinho daquele bebê de 7, de 8 e 9 meses. Corta sua cabeça, seus bracinhos, suas perninhas, e faz aquilo pedaços, e depois a mulher o defeca ou é tirado, e aquela criança então é jogada dentro de um cesto de lixo. Satanás tem feito isso. Porque, como eu disse aqui a Valdirene, como Deus se alegra com o alívio da dor dela, como Deus se alegra com o alívio da dor da Valdirene. Satanás é diferente, ele se alegra com a sua dor. Obrigado, Tânia. Putin, é Putin, né? Vladimir Putin. Enquanto Deus chora, enquanto o nosso carpinteiro de Nazaré chora, quando vê uma criança sendo abortada, Satanás se alegra com a dor dos outros. Ele ama sentir dor. Ele ama ver você sofrendo. Então, por isso que eu digo, quando você está pecando, acumulando pecados, você está fazendo o coração de Deus se quebrantar. Você está fazendo o coração de Deus se quebrantar e você está alegrando o diabo, porque o diabo ama ver a dor de Deus. Satanás ama ver a dor do Espírito Santo. Satanás ama ver a dor de Jesus. Escute-me o que eu estou te falando. É sério o que eu estou te pregando nesta tarde. Que Deus é esse que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Enquanto Ele ama ver a tua dor, Valdirene, Ele ama ver você retornando para a tua família.
Quando ele ama ver o seu sorriso, Satanás, quando Deus, ele ama ver o seu sorriso, Satanás odeia o seu sorriso. Ele quer que as pessoas sofram. Ele quer que as pessoas sintam dor. Então é por isso que nesta tarde eu estou te pregando uma mensagem um pouco diferente, Suzana Alberca. O diabo fica irritado quando vê você olhando os montes. O diabo fica irritado quando vê você contemplando os mares, quando você está em cima de uma montanha, porque eu já vi, Suzana. Aleluia, inclusive aqui no teu Face, você está sentada sobre uma rocha e olhando ao longe as águas do oceano. O diabo odeia ver isso. Ele se alegra com a nossa dor. É por isso que nesta tarde eu creio que ele vai operar muitos milagres na vida daqueles que sofrem, Nilza Pires. Eu creio, eu creio, eu creio. Ele vem na hora que você está com muita fome. Ele vem na hora que você está com muita sede. Porque Satanás trabalha em cima das suas fraquezas. Satanás trabalha em cima das suas fraquezas, Maria Teresa. Ele trabalha em cima da sua fome. Ele trabalha em cima da tua sede. Ele trabalha em cima dos seus desejos carnais. Ele trabalha em cima da sua cobiça. Ele trabalha em cima da tua avareza. Ele trabalha em cima daquilo que você quer. Ele trabalha em cima da tua inveja. Ele trabalha em cima daquilo que você cobiça dos outros. Por isso ele disse aquelas coisas para Jesus. Aleluia! Ele sempre vai te provar no nível da provação humana. Sempre vai ser no nível humano. Ele não pode te provar no nível de Deus, porque Deus está com você. Mas ele vai te provar no nível humano. Jesus estava passando necessidade. Ele estava passando fome, pois ele não tinha comido nada até o seu último jejum. Ele não tinha comido nada. Então houve uma provocação de Satanás. Houve uma provocação de Satanás. O diabo vai te provocar. Os demônios vão te provocar. Satanás vai te provocar. Ele vai tentar te provocar para você pecar. Ele vai tentar te provocar para você fazer a maldade. Ele vai pegar coisas que você fez lá no passado e vai trazer à tona agora. E vai chamar você de responsável por tudo que você fez. Aleluia, aleluia. Então você não pode abrir brecha para que ele venha com a sua provocação. Está entendendo? Não aceite a provocação de Satanás. Ele vai tentar te provocar. Então, ele vai tentar te provocar nas 3 tentações específicas que Jesus passou. Ele vai vir com prepotência, porque todos os demônios são prepotentes. Todos eles são prepotentes, eles não têm potência e também não têm poder. Mas ele vai vir com a prepotência diabólica. Ele vai preparar armadilhas, esperando o momento de maior fragilidade na tua vida. Ele vai tentar de todo maneiro te fragilizar a sua fé, de fragilizar o seu trauma, de fragilizar você cada vez mais. Aleluia! Ele usa a fraqueza humana. Ele usa o orgulho humano. Ele usa o ódio humano. Ele usa a ira humana. Ele usa o ciúme humano.
Ele usa a inveja humana. Ele usa os olhos altivos. Ele usa a cobiça, Miguel Lopes. Ele vai usar tudo para tentar te atacar na área que você é mais frágil, na área que você está quebrado, na área da sua vida que você está em pedaços. Mas eu estou aqui para te dizer nesta tarde, é na área que você está em pedaços que Deus está lá presente. É na área de mais fragilidade é que Jesus está lá. E as armadilhas que Ele lança contra você não vai funcionar. Não vai funcionar. Quando Ele começar a falar de coisas que você fez ontem, você deve olhar na cara dele e falar: o que eu fiz ontem não importa. O que vale é o que eu vou fazer hoje, daqui para frente. O que vale é o que eu vou viver hoje, daqui para frente. O ontem ficou guardado em Cristo Jesus. Mas eu vou procurar viver melhor hoje do que ontem. Ele usa a ambição. Obrigado, Tânia. Aleluia. E tem muita gente caindo na armação do diabo. E tem muita gente caindo nas armadilhas de Satanás. Eu estava vendo aqui uma cena, uma grande fila de cinema. E eu vi esta fila de cinema, havia mais de uns 40 ou 50 jovens nesta fila. Todos estavam com o ingresso na mão para entrar no cinema. Havia muitos jovens evangélicos ali. Havia muitas moças e rapazes ali para curtir o novo filme da moda de Hollywood. Hollywood é uma máquina de desejo de Satanás. Satanás usa as indústrias. Satanás usa as empresas. Satanás usa as grandes companhias de cinema, de novelas, de séries e de filmes de nosso planeta para armar armadilhas para as pessoas. Gente, não é fácil pregar isso. Quando você começa a pregar sobre isso, as pessoas dizem que você está julgando. Eu não estou julgando. Eu estou apenas pregando a honestidade que a Bíblia tem. Estou apenas pregando a linguagem que a Bíblia nos oferece. E a linguagem que a Bíblia nos oferece ainda é: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu sei que os pregadores não gostam mais de pregar sobre o pecado. Porque o pecado, quando você fala de pecado, você tem que falar de Satanás. Quando você fala de pecado, você tem que falar de poder da carne. Quando você fala de pecado, você tem que falar de demônios. Quando você fala de pecado, você tem que falar de cobiça dos olhos, de desejo da carne e de soberba da vida. Eu vou destruir tudo que ele cria. Tudo que ele cria. E eles estavam lá. O engano de Satanás. Parece uma coisa inofensiva. Parece algo que não tem nada a ver. Parece algo que é apenas mais um filme. É apenas mais alguém contando uma história de uma velha boneca mundial. Mas o problema são as mensagens subliminares que tem por trás daquele filme. O problema é a mensagem que aquilo ali está transmitindo para a tua filha, para o teu filho e até para você que é idoso. Você é velho, mas você nunca deixou de ser menino.
Você é uma senhora de 50 anos, mas você acha que você é uma mocinha. Você é um senhor de 50 anos e você acha que você é um playboy. Você está pensando em fazer aquela velha tatuagem da tua infância, né? E você, minha querida, você está pensando em colocar aquela velha peruca, aquele cabelo do seu desejo quando você era jovem. Eu quero dizer para vocês, é engano, armadilha. Oh Deus, isto é uma prepotência diabólica. Armadilhas que Satanás tem preparado para os crentes. As empresas, para vender os seus cremes de beleza, eles dizem: você é uma mulher feia. Você não é uma mulher bonita. Você precisa comprar os produtos de beleza aqui da nossa loja. O produto de beleza que nós temos aqui vai mudar a tua pele. Os shampoos de cabelo que nós temos aqui vai fazer o seu cabelo virar outra cor. Eles vão crescer, 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 crescer. É uma nova marca. Para que você compre, eles têm que dizer que você precisa. Para que você compre, eles vão dizer que aquilo que você tem não presta. É complicado, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho de louvor e vou pegar uma água. Que Deus é esse? Que Deus é esse que está por perto? Aleluia! Meu Deus! É verdade, Tânia. Pregar o que está na palavra não é julgar. É assim que Satanás trabalha. E aqueles que não vão no cinema, ele tenta colocar algo dentro da sua casa. A Fátima Dantas não vai ver o filme, mas eu vou mandar para dentro da casa dela. Você não vai no show sertanejo, mas eu vou te mandar o Mion na Globo para você ver. Você não vai num show na praça ou no parque da tua cidade, mas eu vou te mandar o Faustão na Band para você ver os caras lá. Isso chama-se manipulação de Satanás. Estamos perdendo para o reino do inferno e não sabemos. Porque na igreja os pastores não pregam contra essas coisas e isso está crescendo, 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 crescendo. Em nenhum lugar do mundo inteiro você não encontra mais pessoas pregando isso. Tem uma irmã aqui de Portugal me assistindo, eu pergunto para ela, a igreja em Portugal, ela está morrendo. A igreja em Portugal, ela está morrendo. Na França já morreu há muito tempo. Na Inglaterra tem grandes catedrais que é como um mausoléu, frios, vazios, como um gigante adormecido.
A Tânia agora está lá na Bélgica, e eu não sei como é que está a igreja da Bélgica, mas o que eu sei é que na Europa a igreja não sente mais a presença de Deus. Por que está acontecendo isso? Prepotência diabólica. Pastores prepotentes que não querem mais pregar a verdadeira e genuína palavra de Deus. Porque eles vão perder a arrecadação. Eles vão perder dinheiro. Eles ficam 24 horas falando na tua cabeça: vem à igreja, 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 vem à igreja. E os que estão no ar lá, nas emissoras de televisão, eles ficam na Band, eles ficam na rede, nas outras redes de televisão do Brasil, eles ficam lá. Compre nossos produtos, compre nossos produtos, compre nosso livro, compra nossos programas, compre isso, compre aquilo, envie seu dízimo para o Pix, coloca o teu dízimo no Pix e por aí vai. E a tristeza que me dá, porque igual a minha esposa falou: Abraão, quando você vê um Silas Malafaia pedindo, quando você vê um pastor R.R. Soares pedindo, você vê um Valdemiro da Vida pedindo, todo mundo manda Pix. Eles têm escritórios e mais escritórios de atendimento de telefone, e estão todos lá atendendo o telefone, olhando os Pix que está chegando. O Brasil inteiro está doando para algo que não vai mais para missões, que não estão sendo honestos com a pregação, com a verdade. E ela fala: e você fica aí, ó, você fica falando, olha o nosso Pix na tela, olha o Pix meu, olha o Pix da minha esposa aí, faça um Pix para abençoar o nosso ministério, para abençoar a palavra boa que você recebeu, e nem R$1, ninguém manda nada. Por que isso? Prepotência diabólica. Prepotência cristã. O povo perdeu a visão missionária real. Não tem mais discernimento do Espírito Santo. Acostumar a sustentar cães gulosos, mercenários da fé. Acostumar a dar ração boa para demônios e para lobos devoradores. Gente que fica vendendo ilusões para as pessoas. Mas para que eu vou mandar um Pix para esse pastor tagarela chamado Abraão? Eu nem o conheço. Mas a palavra que eu prego você conhece. Mas a palavra que eu prego você conhece. Você conhece. Isto será o seu problema no grande julgamento do tribunal de Cristo. Porque o julgamento do trono branco não é para a igreja. O julgamento do trono branco é para as nações. Mas o julgamento do tribunal de Cristo é para a igreja. É para mim e para você. Vocês estão me entendendo? E o diabo, desta forma, ele vai conseguindo abafar a palavra de Deus. Os verdadeiros pregadores ficam sem ter condições para continuar pregando o Evangelho. O verdadeiro pregador, ele se sente abafado. Ele se sente sozinho. O pregador genuíno, ele se sente acuado num canto, porque ele vê o rebanho todo indo para o inferno, ele fica sem poder fazer nada. É o que aconteceu com Jesus.
Quando Jesus olhou para os montes, ele viu o povo errante pelos montes, pelas montanhas. Ele disse que era como ovelhas que não tinham pastor. E a Bíblia diz que ele ficou chocado, ele ficou triste quando ele viu aquilo. Porque ele viu um povo que não tem pastor. E hoje você está vendo uma igreja que não tem pastor. Aquele indivíduo que está atrás do púlpito, era para ele estar fazendo o trabalho de pastor, mas ele não faz. Eu estava vendo aqui um pequeno vídeo daquele senhor chamado Abílio Santana, que muitos chamam de pastor. Eu não vou chamá-lo de pastor. Ele pode ser pastor para você, mas para mim ele não é. Para mim é uma pessoa comum. Acontece que fizeram uma pergunta para ele. Fizeram uma pergunta para ele sobre: é lícito a pergunta que fizeram para ele foi: é lícito o cristão ser divorciado? Mais ou menos assim. E ele disse assim: você tem pastor? Se você tem pastor, em Hebreus está escrito que você deve obedecer os seus pastores. Entendeu? O que o seu pastor falar, isto você faça. Então quer dizer, se o pastor falar que eu posso adulterar, eu vou adulterar. Se o pastor falar que eu posso fazer, eu vou fazer. Se o pastor falar que eu posso trair minha esposa, eu vou trair. Você não pode colocar a sua vida de regra e conduta baseada na palavra do seu pastor, não. Você deve obedecer sempre à palavra de Deus. A palavra de Deus tem a primeira palavra, e a última palavra sempre será da palavra de Deus. Não importa o que teu pastor tem falado a você, Maria Teresa. Continue obedecendo a palavra. Continue obedecendo a palavra. Continue obedecendo a palavra. Seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. Essas três tentações. Essas três tentações que Jesus sofreu no monte. O demônio, o tentador dos homens. Ele é conhecedor da palavra, ele é muito inteligente. E ele conhece o seu limite e conhece também o meu limite. Ele sabe qual é a área que você é fraco e qual a área que você é forte. Ele sabe qual é a área que você domina e sabe também a área que você não domina. Ele sabe a área que você tem vitória e sabe também a área que você tem derrota. Eu sei que você não é perfeito, eu não sou. É por isso que Satanás vai sempre usar de maledicência, porque ele é mau. E ele vai sempre usar o momento de mais fragilidade para te tentar. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem.
Mas na condição humana dele, ele sofreu as tentações a que você e eu estamos sujeitos. E quando Jesus venceu aquelas tentações, ele se torna para nós, homens e mulheres, a fortaleza. A fortaleza aonde o ser humano pode ir e pode se abrigar. Será que você pode colocar aqui no comentário: Jesus é meu forte? Jesus é meu forte. Jesus é meu forte. Jesus é minha cidadela. Jesus é minha segurança. Jesus é meu abrigo. Quando você estiver em angústia, Tânia, quando você estiver em luto, Nilza Pires, porque eu sei que lá dentro do teu coração ainda tem alguns rabiscos de luto aí, mas Jesus é teu abrigo, minha amada. Angústias, você vai dizer: Jesus é meu abrigo, Jesus é minha cidadela, Jesus é meu castelo forte. É isso que Paulo escreveu: porque eu tenho prazer nas minhas fraquezas, eu tenho prazer nas injúrias, eu tenho prazer no sofrimento, das perseguições, nas angústias suportadas por Cristo, pois quando sou fraco, é então é que eu sou forte. Por isso que eu preguei a meia hora antes, na live agora, dizendo que quando você está fraco e Satanás está te atingindo, te atacando, te ferindo, Deus está lá te protegendo. Deus está lá te fortalecendo. Pois é na fraqueza que somos vítimas fáceis. O diabo olha para você e fala: olha uma ovelha ferida. Olha a ovelha ferida. Ele olha e vê que você é uma presa fácil. Ele olha e vê que você é uma vítima fácil de se enganar. Mas só que ele não sabe que Jesus está aí do teu lado. Jesus está aí agora. Mas se você vence por Cristo e em Cristo, então você testemunha a força que uma vida humana recebe contra todo conjunto de forças contrárias a Deus. É um conjunto de coisas contrárias a Deus. 1 minuto de projeto do deserto.
Vou voltando, gente. Eu espero que vocês estejam gostando da live. Amém? Aleluia. Na hora da angústia, que você diz a Satanás, Cristo está aqui. Então você vai testemunhar a força que uma vida humana recebe contra o conjunto de forças contrárias a Deus. Você acha, Tânia, que você está aí porque você quer? É porque você recebe um conjunto de forças. Um conjunto de forças contra as forças de Satanás. Quando Jesus esteve fraco, após 40 dias e 40 noites, dia de tentações no deserto, foi então que ficou forte. Foi aí que ele ficou forte. Foi aí, irmã Nilza Pires, que ele ficou forte. Qual é o ensinamento dele para que a gente possa também vencer essas 3 tentações? Realizar a palavra de Deus na vida terrena. Dentro da história. Pois a verdade desta palavra, ela não é só no consenso conceitual, ela é a própria vida. É a própria vida. E se Deus vive em nós, então nós liberamos já agora da morte. Aleluia. 3 tentações, amado, que mostra toda a oposição humana ao plano divino da salvação. Eu vou destruir tudo que ele cria, que pretende agir como Deus, modificando a realidade em benefício próprio. É isso que Satanás faz. Ele usa a liderança das igrejas, dos homens da religião, para fazer isso. Eles modificam a realidade em benefício próprio, modificando a palavra de Deus, modificam tudo. Em benefício próprio. O diabo leva as pessoas a adorar poderes e glórias humanas em lugar de Deus. Satanás tem esse plano calculado, nos levar para adorar a ele e adorar a homens. Adoração própria. E nos leva a provocar a esperar infantilmente a intervenção milagrosa de Deus. Você pode ver que na primeira tentação, Jesus estava com fome. O demônio disse: se você é filho de Deus, diga essas pedras que se transformem em pão. Jesus respondeu com a palavra: está escrito, não só de pão vive o homem. Ele não deu uma revelação para aquele demônio. Ele trabalhou com a palavra de Deus. Deus sempre vai falar com você primeiramente através da palavra. Ele só vai usar o sonho, a visão e a revelação em último caso. Mas ele vai sempre falar com você primeiramente pela palavra. É isso que está implícito na tentação do demônio.
Quando a pessoa humana deseja muito obter alguma coisa, ela descobre que pode obtê-la apenas por caminhos contrários à indignidade, ao valor daquilo que deseja. Mas ela vai continuar tendo a mesma fome. Você pode comprar um carro importado do ano, mas você continua a ter fome. Você continua a sentir solidão. Você pode comprar uma mansão, mas isso é contrário à dignidade e você vai continuar sendo um miserável. Você pode comprar fazendas, mansões, sítios, lagos, ilhas, o que você quiser. Você vai continuar tendo a mesma fome de Deus. Porque aquilo que sacia seu desejo não existiria mais em sua verdadeira condição. O diabo, ele atingiu Jesus num desejo próprio. A vontade se satisfaz, uma necessidade instantaneamente, fosse que se esvaziasse a verdade daquilo que desejava. E a igreja está cheia de gente querendo um milagre urgente, um milagre instantâneo, uma revelação instantânea, uma cura instantânea, uma libertação instantânea, um milagre instantâneo, uma bênção instantânea. Mas quando você recebe algo assim, a verdade fica esvaziada dentro daquilo que você está desejando. Amanhã você vai ficar com a mesma fome. Amanhã você vai ficar doente de novo. Amanhã você vai ficar possesso de novo, perturbado de novo. Aí vai repetir a mesma coisa. Como no eterno retorno, as coisas estão sempre retornando. As coisas ruins vão sempre retornar para você, porque você trabalha dentro da necessidade humana e não dentro da necessidade que vem de Deus. Quando aquela fome, ela é colocada na tentação, ela foi vencida pela confiança na palavra de Deus. Ela proverá o alimento na hora certa. Transforma estas pedras em pães, você é o Filho de Deus. A igreja está cheia de gente assim. Eu quero comer pão. Acaba o culto logo, pastor, eu quero ir para a praça da alimentação. Acaba o culto logo, eu quero comer o churrascão. Acabe o culto logo, eu quero ir para a lanchonete. Deus te dará a vitória, Fátima Dantas, como já tem dado. Jesus não transformou aquelas pedras em grandes hambúrgueres. Ele não transformou aquelas pedras em grandes pães com mortandela defumada. Não. Da forma certa. Jesus não inverteu a realidade das coisas com valores inerentes a ela. E o que disse Jesus? O que disse Jesus? O que foi que Jesus disse na fonte com a mulher samaritana? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna, que jorre. E hoje o que o cristianismo tem feito, o que as igrejas têm feito é transformar não
não transformar a realidade e o mundo em algo que desejamos, mas nos ensina e nos preparar para viver nele. Eu não acabei a live, mas eu vou ter que terminar a live. Já tem 1 hora e 22 minutos que eu estou no ar. Na segunda tentação, o demônio oferece a Jesus poder e glória. Isso é que todo mundo quer, né? Poder e glória. Se ele o adorar, claro. Já estamos cientes de que aquilo que o mal oferece com uma mão, ela tira com a outra. Não é verdade? Este foi o tema da famosa obra do poeta Goethe, Fausto Mefistófeles. Deseja em troca daquilo que ofereça ao ambicioso Fausto nada menos que a sua própria alma. Se para Fausto a alma valia menos que o poder e a glória, Mefistófeles conhecia muito bem o valor dela para Deus. E Jesus respondeu para o demônio: está escrito. Ele não deu uma revelação, ele está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele você vai servi-lo. Você sabe qual é o problema seu? É uma pena que o microfone não vai até perto aí da câmera. Você sabe qual é o problema nosso hoje? É porque nós estamos dividindo a nossa adoração. Nós estamos colocando pequenos deuses ao lado do Deus grande que nós temos. Estamos adorando um pequeno demônio ao lado da adoração que nós adoramos a Deus. Pequenos demônios, amor próprio, a inveja, o orgulho, e por aí vai. A segunda tentação é o fato que continua da primeira. Ao tentar conseguir por caminhos contrários a Deus, objeto desejado, adoramos aquilo que é contrário a Deus. Sempre estamos adorando aquilo que é contra a Deus. Não existe o meio termo. O homem é sedento por sua realização plena nesta vida passageira. Aleluia. Ou encontrará em Deus o seu fundamento, ou ele vai iludir se pensará encontrá-lo no mundo. O que o mundo oferece para o homem, Nilza Pires, é poder e glória do homem. O homem torna-se o senhor de si mesmo, se torna escravo de Satanás. O que nós chamamos muitas vezes de liberdade, em suma, é a adoração daquilo que o próprio demônio despreza. A única coisa que os demônios querem fazer com nós é nos desviar do verdadeiro fundamento. E ele tem conseguido. Mas só que 1 João 2,17, Tânia, ele diz assim, olha aqui, ele diz assim: o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Olha, a terceira tentação é igualmente contínua à primeira e à segunda, com exceção de que desta vez o demônio usa da própria Escritura para tentar o Senhor. Agora é Satanás que lê a Bíblia. Ele leva Jesus ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e diz: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenar aos seus anjos a teu respeito que te guardem, e que se te sustenta em suas mãos, para que não ferires o teu pé em alguma pedra. E Jesus novamente ele usa a palavra: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha,
qual é a mensagem de fundo catequético aqui nesta narrativa de Lucas? Aqui está mostrando que não é a letra, mas a palavra que vence o mal e o pecado. E eu termino com esta frase: a falsa segurança religiosa se fundamenta na letra. Na letra. Enquanto a letra pode ser usada para consolo, condenação imediata, é por se tornar um instrumento de poder. A palavra é que dá sentido à vida eterna e à morte. É a palavra. Simone Mone, um grande abraço. Aleluia, você está entendendo? Louvado e bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não queria terminar a live, mas não tem jeito, eu vou ter que terminar. Aleluia. Eu não posso prender os irmãos mais do tempo aqui, porque já são 17 horas, vocês têm que ir para a igreja, né? Mas meu Deus, imagine bem, gente. Ele venceu as 3 tentações. Então tudo o que você vê acontecendo aí fora, as maldades, os assassinatos, tudo é por causa do maquiavélico Satanás, os demônios e o pecado. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aleluia. Olha aí o nosso Pix na tela, se você sente de Deus em nos ajudar com alguma oferta, não importa a quantidade, começa de R$1 até onde você quiser nos doar, para ajudar essa obra, eu agradeço de coração, tá bom? Nos ajude a levar a palavra, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, e até a próxima, em nome de Jesus. Irmã Tânia, seja bem-vinda e um grande abraço aí na Bélgica para a tua família.